VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em biblioteca, disciplina Gestão Documental, competência 2. Compreender a gestão documental nas empresas. Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o assunto da nossa segunda competência, que é a gestão documental propriamente dita. E lembre que além de você assistir esse vídeo, você não deve deixar de ler o caderno da disciplina. No vídeo da competência 1, nós tratamos sobre as noções básicas da documentação. Na ocasião, você assistiu um pequeno trecho do vídeo sobre o ciclo de vida do documento e que foi traduzido e legendado especialmente para você. Mas o que você viu ali foi apenas um pequeno trecho, então eu oriento que você o assista por completo, porque ele contém informações que esclarecerão ainda mais o ciclo de vida dos documentos e que vão lhe permitir você compreender melhor o processo da gestão documental. Em todo o processo de gestão, as ações elas precisam ser bem administradas. Isto é, elas precisam ser planejadas para não ocorrer situações em que a falta de controle sobre os documentos causem atrasos, perdas, duplicidades e erros de informações que eles contêm. E são situações que irão gerar impactos negativos na eficiência e na produtividade da empresa. Eu trouxe um vídeo bem humorado para mostrar a você do que nós estamos falando. Vamos assistir? Um homem com o corpo dentro de estandarte, com o rosto de fora. Homem fantasiado aperta um spray na boca e sai. Vídeo com o nome A Vida de um Documento. Um homem fala: vamos acrescentar uma vírgula ali. Homem fantasiado diz: não precisa da vírgula. Mulher fala: não manda para merge, assim ela vai saber qual a seção de entrega. Pendrive. Homem fantasiado sai. Homem pontua: você fez cópia, não? Mulher diz: não. Homem fantasiado volta e fala: merge fez mudanças. Ok, arquivo, salvar como? Anexar e enviar. Homem fantasiado diz: acho que aquela versão é a versão antiga, Tim. Homem responde: droga. Homem fantasiado sai correndo no corredor e encontra outro homem fantasiado de documento. E aparecem vários documentos circulando na empresa. Homem fantasiado pergunta ao documento: que passa? 1.5? 1.4? 1.5? Mulher diz: espera aí, tá errado, quero a versão 1.2. Quem está com a 1.5? Mulher questiona: a nova versão é 1.5.1 ou 1.6. Tem alguém com a 1.2? Eu tenho, mas está diferente da sua. Mulher diz: olá. Documentos se encontram, uma cópia, outro correndo nos corredores. Homem documento se questiona no banheiro: quem sou eu? Mulher diz: Doc, chegou a hora. Mulher e homem e documentos se caminham juntos. Encontram outros documentos pelo caminho. Vejo você do outro lado, velho amigo. Homem documento abre a porta com o nome de Conversão Digitalização. Ele entra em a cena, se despedindo. Homem sentado com lã e agulhas faz tricô. A agulha cai no chão. Homem chega e pisa na agulha. Homem que era documento aparece vestido de paletó e pergunta: vamos gerenciar os documentos? Homem sentado responde: sim.
Logos da Workdesk.com Doc aparecem numa tela com fundo verde. Work Kiva. Fim do filme. Pois é, pelo que vimos, sem sombra de dúvida, se planejarmos as atividades das 3 fases do ciclo documental, ou seja, na produção, na utilização e na destinação do documento, não haverá dores de cabeça, tanto para quem controla a documentação, quanto para quem seja usuário dela. Quando possuímos metas, planos de ação definidos, objetivos e distribuição de responsabilidades e processos operacionais e administrativos, nós vamos ter grandes chances de sermos eficientes e, com isso, com os resultados desse planejamento, nós poderemos criar indicadores de qualidade que vão melhorar os processos. Para quem não lembra o que são indicadores de qualidade, eles são expressões numéricas, simbólicas ou verbais, empregadas para caracterizar atividades, fatos ou eventos em termos quantitativos e qualitativos, com o objetivo de determinar o seu valor. Os indicadores, eles ajudam a monitorar situações que devem ser mudadas, incentivadas ou potencializadas, desde o início de uma intervenção até o alcance do que foi pretendido e previsto como resultado. Pois bem, esses indicadores, eles são importantes informações para o planejamento documental. E sobre o planejamento propriamente dito, ele se constrói sobre uma série de providências e ações, tais como: primeiro, nós vamos elaborar um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele contém o resultado do levantamento sobre a situação atual do arquivo da empresa e da produção documental dessa empresa. Nesse diagnóstico, identificamos o volume de entrada e os registros existentes dos documentos. Esses dados, eles vão nos permitir fazer reconhecimentos sobre o espaço físico que é destinado ao arquivo, para tomar decisões sobre a sua guarda física, se ela continua na própria empresa ou se nós vamos precisar alugar espaços para ela, ou seja, vamos terceirizar essa atividade. Se ela fica na empresa, nós vamos ter que definir o uso de armários, se serão do tipo gaveta, se serão deslizantes, se vamos usar mapotecas, pastas suspensas, caixa-box, enfim. Vamos definir também itens de segurança para os locais da guarda dos arquivos e o uso de softwares, programas, de computador para o controle documental. Também nós vamos precisar que sejam desenvolvidas políticas de acesso e planos de contingência para evitar riscos aos documentos. Também no planejamento, temos que analisar a tramitação, a forma como esses documentos transitam na empresa e a sua forma de arquivamento, e nessa análise da tramitação, se não houver um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, as políticas, as normas e manuais de procedimento, instruções de trabalho, enfim, um sistema normativo, nós vamos ter que criar isso sim. E, pasme você, muitas empresas não consideram isso importante. E isso é extremamente importante. Nós vamos também definir o uso de digitalizadores, aparelhos de microfilmagem, suporte digital para dados, repositórios virtuais e, sobretudo, super importante, os recursos humanos e os programas de capacitação que serão necessários. Para que você tenha uma noção dessas ações, eu separei uma reportagem muito interessante do programa Olhar Digital, sobre uma empresa prestadora de serviço na área da documentação. Ele é um vídeo interessante e porque nele você verá quase tudo isso que eu acabei de comentar. Planos de contingência, tabela de temporalidade, ações de segurança documental, as tecnologias, a legislação brasileira sobre a documentação. É um vídeo interessante. Vamos assistir? Muitas empresas decidiram. Digitalizar todos os documentos é a melhor solução. E são muitas as vantagens. Ganha-se agilidade, é mais fácil fazer backup, dá para compartilhar muito mais rapidamente com funcionários. E é simples.
Mas, por outro lado, a digitalização não resolve o problema das montanhas de papel exigidas pela legislação. E a história toda pode acabar virando mais custo que solução. Tire as suas conclusões. Se dependesse exclusivamente da tecnologia, este galpão repleto de documentos em papel certamente daria lugar a algo um pouco mais produtivo. Mas a realidade está longe de ser essa. Apesar de as soluções para a digitalização de documentos terem avançado bastante nos últimos anos, a burocracia e a falta de leis específicas no país ainda fazem com que montanhas de papéis como estas sejam arquivadas por muito e muito tempo. Esta empresa digitaliza em média 12 milhões de páginas por mês. Cada documento que chega aqui é identificado com um código de barras e digitalizado em scanners de escala industrial. Automaticamente esse documento sobe para o nosso servidor e aí cai num portal chamado Portal All Store, para que o cliente já tenha acesso imediato a essa documentação digitalizada. Apesar de todo o avanço, o último passo desse processo é para trás, pelo menos na nossa opinião, né? Depois de digitalizados, esses documentos são arquivados em caixas e colocados neste imenso galpão. Para evitar qualquer possibilidade de incêndio ou ameaça a essa papelada toda, o nível de segurança é altíssimo. Quando um documento original é solicitado, um funcionário precisa usar uma lanterna de LED para evitar qualquer tipo de aquecimento e procurá-lo, assim, ó, no escuro. Mais do que isso, essa empresa possui uma moderna sala-cofre para guardar mídias e os documentos ainda mais importantes de seus clientes. Nessa sala-cofre foi montada uma sala onde eu tenho paredes duplas com ferro no meio dentro destas paredes, eu tenho gás FM200, eu tenho sistema VESDA de controle, acesso por biometria, controle de temperatura e umidade. Qualquer coisa, se acontecer uma fumaça dentro dessa sala, por exemplo, os detectores detectam, soltam um gás que preenche essa sala em 5 segundos e apague qualquer fogo de incêndio que esteja acontecendo ali dentro. No Brasil, o ciclo de vida do papel ainda é extremamente longo, podendo ultrapassar os 30 anos. As leis são diferentes para cada tipo de documento. Por exemplo, documentos fiscais precisam ser guardados por pelo menos 5 anos. Contratos de financiamentos, 10 anos. Prontuário de funcionários de uma empresa, 25 anos. No fundo de garantia, por exemplo, eu sou obrigado a guardar documentos por 30 anos. Na legislação previdenciária, 20 anos. Porque eu posso ter alguém que trabalhou, prestou serviços para mim, teve um vínculo empregatício, teve uma relação de emprego, vai se aposentar, às vezes não tem informação, e vai precisar dessa informação que ele vai obter através da minha empresa. Eu sou obrigado a manter essa documentação em arquivo. Na visão do especialista, o que acontece é uma inversão de responsabilidades do governo para o contribuinte. Em vez de o órgão responsável fiscalizar, é sempre a empresa ou a pessoa física quem tem de comprovar sua inocência e quitação de dívidas. Claro, a tecnologia poderia ajudar e muito, mas para travar um pouco mais ainda a situação, no Brasil não há qualquer legislação que aceite documentos digitalizados como oficiais. Eu não posso gerar arquivos eletrônicos da minha própria documentação para mantê-las guardadas e eventualmente utilizá-las numa possível exigência em relação ao ente público, porque não há uma presunção de verdade se eu não mantiver esse documento na forma original para provar que aquele arquivo eletrônico foi gerado a partir do documento original. Nos Estados Unidos, por exemplo, a situação é outra. Enquanto por aqui cabe ao juiz decidir se aceita ou não uma imagem digitalizada em um processo judicial, lá o maior prazo para guardar um documento é de 6 anos. Bem menos que os nossos 30, né? E sempre se parte do princípio de que quem prestou suas contas está falando a verdade. Porque o ordenamento lá é cumprido.
Porque o contribuinte, se não tem medo, tem respeito, porque sabe a destinação dos impostos que arrecada, sabe qual é a finalidade daquilo que ele está pagando, sabe pelo menos da pátria que ele respeita, e por isso ele cumpre com todas as obrigações. Em contrapartida, a presunção da verdade está sempre do lado do contribuinte nas informações que ele presta. A digitalização, ainda que não possa ser usada legalmente, traz uma série de vantagens. Além de ganhar espaço físico no escritório, o acesso virtual ao documento é infinitamente mais rápido. E o documento digitalizado ainda pode ser acessado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Mas, pelo visto, no Brasil, por mais retrógrado que pareça, a gente ainda vai continuar guardando papel por um bom tempo. Pois é, gente. Todos esses procedimentos e ações que vocês acabaram de assistir na reportagem lhe dão uma dimensão de como é a área da gestão documental para o mundo empresarial. Existem inúmeras outras ações que são relacionadas a esse tema, mas infelizmente o nosso tempo é curto e deixaremos para explorar essas ações em uma outra oportunidade. Então, desejo bons estudos para vocês e nos vemos em nosso próximo encontro. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Ilustração, Isabela Oliveira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Edição, Guilherme Cabral. Professor autor, Márcia Lira. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em janeiro de 2017